Fala fera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos trabalhar continuando o nosso CRUD em PHP, onde estamos trabalhando com a linguagem PHP e o SGBD MySQL. E nesse vídeo nós faremos o método listar. Nós já fizemos a classe de conexão e a criação da tabela, nós já criamos o método cadastrar e hoje nós vamos fazer o método listar. Beleza? Se você não assistiu nenhum desses vídeos, deixarei aqui na descrição do vídeo para você assistir os outros vídeos. Esta é uma série que contém o cadastrar, o alterar, o pesquisar e o excluir. Então nós vamos fazer todas as operações com o banco de dados utilizando a linguagem PHP. Se você está buscando o método listar, fica aqui nesse vídeo, que é isso que nós vamos ver a partir de agora. Nós já fizemos o nosso projeto, onde o nosso projeto chama-se PHP_CRUD, e nós já temos aqui a classe de conexão, o formulário e o inserir underline funcionário. Perfeito? E nós também temos aqui a nossa base de dados, né? Eu vou entrar aqui na nossa base de dados utilizando o MySQL. A nossa base de dados chama Sistema PHP, onde nós temos a tabela funcionário e as colunas. ID underline funcionário, nome underline funcionário e RG underline funcionário. Então nós vamos pegar as informações que estão no banco e exibir essas informações para o usuário. Perfeito? Então nós vamos aqui no nosso NetBeans, que é a nossa ideia de desenvolvimento, e nós vamos criar um arquivo aqui do tipo PHP para que esse arquivo seja o listar. Então nós vamos abrir esse arquivo e vai trazer todas as informações do banco e vai aparecer aqui para nós na tela. Show? Então botão direito, vou criar um novo arquivo. Esse arquivo vai ser um arquivo PHP. Perfeito? Vou colocar aqui, ó, listar underline funcionário, que é o nome do nosso arquivo. Como nós já fizemos a classe de conexão, o formulário e o inserir underline funcionário, nós estamos dando continuação. Então nós estamos continuando o nosso projeto, dando continuidade a isso. Então agora nós fizemos esse arquivo chamado listar underline funcionários e nós vamos fazer toda a codificação para acessar a base de dados, acessar a tabela, pegar as informações que estão lá e trazer na tela, numa página, né, que é o que a gente está criando aqui agora, para que o usuário veja essas informações. Show? Nós estamos fazendo o código da forma mais simples possível, da forma mais resumida possível. Perfeito? Para que você consiga fazer todas as operações com o banco de uma maneira simples e bem objetiva. Então já aproveita e já comente aqui no vídeo que se você está gostando dessa série de vídeo, se os códigos estão sendo realmente fáceis para você. Que eu estou fazendo da forma mais simples e da forma mais tranquila possível para que você consiga fazer esses métodos aí utilizando a linguagem de programação PHP. Então nós vamos começar o nosso código requerendo a conexão. Então nós vamos requerer o conexão.php, porque esse arquivo já existe aqui, ó, conexão.php. Então nós estamos requerendo essa conexão. Se eu abrir aqui o nosso arquivo conexão, nós sabemos que nós vamos fazer acesso ao localhost, que é a nossa própria máquina, o usuário da nossa base de dados chama root, a nossa senha é vazia e a nossa base de dados chama sistema underline PHP. Então nós estamos requerendo essa conexão que já foi feita aqui. Nós fazemos uma conexão por projeto, porque nós conectamos com a base de dados e dentro dessa base de dados contém várias tabelas. Neste caso, né, olhando aqui a nossa base de dados, nós só temos a tabela funcionário. Então nós fazemos a conexão com a base de dados, acessando a base de dados a gente vê que tem essa tabela chamada funcionário. Show de bola? Então vou só fechar aqui a conexão, beleza? A gente vai requerer a conexão. Já que a gente vai requerer a conexão, nós vamos montar um comando SQL. Para quê? Para buscar essas informações lá do banco. Nós vamos requerer a conexão, fazendo a conexão, a gente faz o SQL lá para trazer elementos de uma tabelinha específica. Que no caso, esta tabela que nós estamos trabalhando, voltando aqui, chama-se funcionário. Show de bola? Voltando aqui no nosso NetBeans, eu vou montar aqui o nosso SQL. Então, eu vou criar uma variável chamada SQL e vou passar alguma coisa para essa variável. Por quê? Eu vou fazer o meu comando SQL, este comando SQL será armazenado nessa variável chamada SQL. Então, um cifrão para a gente definir a variável chamada SQL. Para nós trazermos informações do banco, a gente trabalha com o select. Então, select asterisco from e o nome da tabela que é funcionário. Perfeito? O asterisco quer dizer que eu vou trazer todos os campos. Se eu quiser trazer, por exemplo, o ID funcionário, vírgula, nome, underline, funcionário. Como eu tenho um RG, ficaria vírgula, RG, underline, funcionário. Só que o asterisco quer dizer que eu estou trazendo todos os campos. Então, eu coloco aqui asterisco.
Para eu saber que esse comando está correto, o que eu posso fazer? Eu seleciono esse conteúdo, que é o nosso select, venho na minha base de dados, nessa parte do SQL, colo aqui e executo. Por quê? Porque se trouxer aqui que nem está trazendo aqui elementos, eu sei que o meu SQL está correto. Beleza? Então eu sei que está correto, o que eu faço? Então eu continuo aqui a minha codificação. Perfeito? Já montei aqui o meu comando SQL trazendo esse SQL específico. Agora eu vou montar um resultado. Então, cifrão, resultado, result, vai receber alguma coisa. O que ele vai receber? Eu vou escolher uma função dentro do PHP chamada MySQL Query. E vou passar o que nesse MySQL Query? Eu vou passar primeiro a conexão e vou passar o comando SQL. Por quê? Se eu quero que retorna algo para esse meu result aqui, nesse meu result, o que eu vou fazer? Eu estou passando como parâmetro a conexão, então ele faz a classe de conexão, porque ele vai acessar a minha classe de conexão e vai executar o que está aqui na minha variável, né? Vai executar aqui o meu MySQL Connection, vai fazer a conexão com a minha base de dados, e a minha base de dados chama Sistema PHP. Show! Então ele já pede isso aqui da nossa base de dados e também pede o comando SQL que eu quero que executa. Então eu quero que executa esse select para trazer os valores lá do banco, trazer aqui para mim. Show? Então toda vez que eu usar agora o result, eu usei essa função MySQL Query, estou usando a classe de conexão e o nosso comando SQL, porque eu armazenei essas informações em uma variável. Então quando eu chamo essa variável, eu estou chamando o que eu armazenei na variável. No caso, no conexão, eu estou armazenando toda essa informação aqui. E no SQL eu estou armazenando toda essa função aqui no SQL, que no caso é todo o meu select. Beleza? Então eu já sei que o meu resultado, quando eu usar essa variável resultado, tem isso daí para ver. Como eu posso trazer uma linha ou várias linhas na nossa base de dados? Por exemplo, se eu acessar aqui, ó, eu tenho o primeiro registro, a segunda linha, né, que é a segunda tupla, e a terceira linha, que é a terceira tupla. Então aqui nós temos o Bruno Lindão, beleza? Nós temos aqui o Teste e o Bruno Cheirosão. Show de bola? Então eu posso trazer quantas informações? Eu vou trazer uma linha, outra linha, outra linha. A quantidade de registros que eu tiver aqui na nossa base de dados é a quantidade de coisas que eu vou trazer. Então eu não sei uma quantidade em específica. Então aqui na minha programação eu vou montar uma estrutura de repetição. Enquanto tiver resultado da minha base de dados, eu vou trazendo esses resultados. Show? Então eu vou montar aqui o while e vou montar aqui uma estrutura de repetição, né? Vai ficar nesse while enquanto eu tiver valores e informações aqui. Ó. Aqui eu tenho 3 linhas, então ele vai passar 3 vezes aqui dentro do meu while. Por quê? Porque eu vou configurar isso, certo? Então eu vou fazer o que aqui? Ó? A informação, aqui eu vou criar uma variável chamada dados, e esta variável aqui vai receber uma função chamada assim, ó, MySQL underline fetch, então fetch underline associe. Beleza? E o que ela recebe como parâmetro aqui? O resultado. Por que o resultado? Porque ele vai na nossa classe de conexão, executa o nosso comando SQL. E essa função chamada MySQL fetch associe, no caso association, né, aqui, ela retorna os valores lá do banco, através de matrizes, né? Ele traz os resultados lá do banco. Eu vou montar esses resultados. Então, tudo que eu trouxer lá do banco, eu vou armazenar nessa variável dados. Só que aí eu preciso enxergar cada uma das colunas, que é cada um dos atributos. Por exemplo, ID funcionário, nome funcionário e RG funcionário. Como eu trouxe através dessa função os elementos lá do banco, por quê? Porque se eu usar o result aqui, eu estou trazendo algo da classe de conexão e, obviamente, estou executando o comando SQL. O resultado disso será armazenado nessa variável dados. Então, quando eu usar essa variável dados, eu vou conseguir trabalhar com algum dos campos que estão lá no meu banco de dados, na minha base de dados. Por exemplo, ID funcionário, nome underline funcionário e RG underline funcionário. Show? Então, beleza. Já que eu vou trazer essas informações, eu vou armazenar essas informações em uma variável. Então, eu vou criar uma variável aqui, então cifrão, ID underline funcionário. Criei uma variável que vai receber o quê? Tá vendo essa variável que eu recebi alguma informação? Então, essa variável que eu recebi, perfeito? Abri o colchetes aqui. E aqui, entre aspas simples, eu vou colocar qual coluna lá do banco que eu quero pegar essas informações e armazenar nessa variável em específica. Então, eu vou olhar aqui na minha base de dados,
vou usar essa coluna ID underline funcionário. Então, aqui dentro eu coloco ID underline funcionário. Aqui dentro tem que ser exatamente o nome que está na sua base de dados. O meu, tá vendo? Tá aqui ID underline funcionário. Se o seu tiver diferente, você tem que colocar exatamente conforme está o seu atributo lá da sua base de dados. Beleza? Então, o que acontece? Está na minha estrutura de repetição, o resultado lá do meu banco de dados vem para a minha variável dados e eu acesso o que tem lá, certo? Eu quero pegar essas informações do atributo ID underline funcionário. Essa informação será armazenada nesta variável que eu criei. Por que eu vou trazer o ID? Porque quando eu estou trazendo informações do banco, eu quero trazer o ID, porque ele pega automático, lembra que está auto-increment? Eu quero trazer o ID, o nome e o RG. Então, se eu já fiz isso para o ID, eu tenho que fazer isso para o nome e tenho que fazer isso para o RG. Tem uma tecla de atalho aqui que chama Ctrl Alt setinha para baixo. Olha lá, ele repete o código. Ctrl Alt setinha para baixo. Ele copia e vai duplicando o código, certo? Se eu fiz isso com ID underline funcionário, eu vou fazer com nome underline funcionário. Criei uma variável, daqui é variável, e lá no banco, como que está meu atributo? Nome underline funcionário. Ó, nome underline funcionário, tem que estar igualzinho, beleza? Aqui é elemento do banco e aqui é variável. Por coincidência, eu criei o mesmo nome para facilitar para mim. Beleza? Mas se aqui é o nome de variável, você pode colocar qualquer nome. Mas aqui dentro do colchete, né? Aqui tem que ser exatamente conforme está lá na sua base de dados. Então, já fiz isso com o nome funcionário. Aqui abaixo eu vou fazer com RG funcionário, declaração de variável. Trazendo informação do banco, RG underline funcionário. Vamos conferir? Vamos lá, RG underline funcionário. Beleza? Por que está aqui nessa estrutura? Porque ele vai pegar o ID, o nome e o RG. Então, o que ele vai fazer aqui na primeira coluna? Pega esse ID, joga na variável. Pega este nome, joga na variável. Pega esse RG, joga na variável e imprime. Tem o while ainda? Ele volta no while, aí vai para a segunda linha. Pega esse ID, joga para a variável. Pega esse nome, joga para a variável. Joga esse RG, pega esse RG, joga para a variável. Volta no while, porque ainda tem valores lá na base de dados. Ele pega esse ID, joga na variável. Pega esse nome, joga na variável. Pega esse RG e joga na variável. Certo? Então, se eu vou imprimir, depois volto no while, imprimo, volto no while, imprimo, volto no while, eu vou imprimir dentro do meu while, porque se eu imprimir fora, ele vai imprimir somente o útil. Perfeito? Então, eu vou usar aqui um comando de PHP, o echo para imprimir. Vou imprimir uma string chamada código, que é o jeito que eu quero que saia para o meu usuário. Dois pontos, vou dar um espacinho, vou concatenar com a minha variável. Então, vou concatenar com a minha variável, que é o ID underline funcionário. Presta bem atenção nesse comando aqui, ó. Vou só colocar um ponto e vírgula, mas a gente vai continuar esse código, certo? Eu estou imprimindo, então estou usando o comando echo. Estou passando uma string, então eu coloco entre aspas dupla aqui, porque é uma string que eu estou passando. E vou concatenar. Lembra que o ponto concatena aqui em PHP? Concatenar é juntar uma coisa com a outra com o conteúdo dessa variável. Por quê? Ele vai fazer um select no banco, nesta coluna o conteúdo disso, joga para essa variável e eu imprimo essa variável. Beleza? Isso é seguindo toda a lógica. Além do código, eu vou pular uma linha aqui, então eu vou concatenar com BR aqui para pular linha, beleza? E vou concatenar com o resto, mas eu vou pular uma linha aqui para ficar mais fácil. Eu posso copiar todo esse comando aqui para fazer a mesma coisa com o nome. Então, essa string que eu vou passar é o nome que eu estou passando, é uma string. Aí ele vai aparecer o quê? Ele vai concatenar com o resultado que veio lá do banco de dados. Então, ele vai concatenar com a minha variável. Vou colocar aqui mais um ponto, que eu estou concatenando no resto. E o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa linha aqui embaixo, tá? E vou fazer aqui do RG. Eu pulei linha aqui para ficar um pouco mais, ter mais sentido, certo? Então, coloca aqui RG, dois pontos, vai concatenar com o valor do meu RG, porque ele traz do banco e armazena na minha variável. E aqui eu vou só simplesmente pular uma linha também. Beleza? Lembra que o ponto concatena? Então, ele vai imprimir uma string, concatenar com o valor dessa variável, concatena pulando uma linha. Show! Aí ele vai lá, coloca outra string, concatena, imprime o conteúdo dessa variável, concatena, pula uma linha. Aí ele vai para o RG. Aí faz a mesma coisa aqui com RG.
Show? Eu vou concatenar aqui duas puladas de linha aqui, porque o último elemento, ele faz o quê? Ele pula duas linhas, para ficar um pouco mais separado. Beleza? Então o que ele vai fazer? Como ele está dentro do while, ele vai fazer o quê? Usei a função para trazer as informações do banco, né? O resultado disso é armazenado na variável dados. Ótimo. Eu uso essa variável dados, né, que eu armazenei referente a essa função. Acesso esse atributo, pego o conteúdo, jogo para a minha variável. Acesso esse atributo, pega esse conteúdo, atribuo para a minha variável. Acesso esse atributo, pega esse conteúdo, atribuo para essa variável. E imprimo. Por quê? Aí eu imprimo enquanto tiver resultado. Por isso que está aqui dentro do enquanto. Tem mais linha lá? Tem. Aí ele volta, faz isso com a segunda linha e imprime. Aí ele volta, faz isso com a terceira linha e imprime. Tem mais resultado? Não. Aí ele encerra e não faz mais nada. Show de bola? Por isso que eu expliquei aqui, ó. Ele acessa a primeira linha, pega esse conteúdo, armazena na variável. Pega esse conteúdo, armazena na variável. Pega esse conteúdo, armazena na variável. Imprimiu isso. Aí ele volta no while porque ainda tem mais uma linha, faz o mesmo procedimento. Volta no while, faz o mesmo procedimento. Tem alguma informação? Não, então ele sai do meu while em questão disso. Show? Ótimo, então vem aqui nesse listar funcionário, vamos conferir se está tudo ok. Se tiver algum errinho a gente já confere, beleza? Aí se tiver tudo ok a gente vai ver o resultado disso. Então botão direito, vem aqui em Run, ele executou aqui para mim. Show? Aqui o ok que apareceu é da classe de conexão, tá? O que ele fez? Olha lá, a string que eu passei, o código. Aí ele imprimiu o nome, aí ele imprimiu o RG, pulou uma linha, fez isso com código, nome, RG, pulou uma linha e foi montando tudo que tem aqui. Show? Então ele trouxe essas informações lá da minha base de dados. O que nós podemos fazer aqui para melhorar? Eu vou fechar aqui o comando PHP, porque eu vou abrir um comando HTML. Então eu fechei aqui meu PHP, abri e fechei aqui. Por quê? Porque o que vier depois aqui vai ser apenas HTML. Por quê? Ele exibiu aqui a informação, eu quero deixar um link para ele voltar para a parte do cadastrar. Ele cadastra, vai para a parte do listar. A gente vai fazer esse procedimento. Então, vamos fazer um link. Então, eu vou usar o comando HTML, o href, né? Href. E aqui eu vou passar uma informação da onde que ele vai abrir. Beleza? E vou fechar aqui a minha tag. Aqui dentro eu vou colocar assim, ó, formulário de cadastro de funcionário. Beleza? E aqui eu vou colocar o link para eu acessar isso daqui. Qual que é o nome dele? frm_funcionário.html. Então, opa, fiz aqui errado aqui. Então eu vou vir aqui, opa, aí ó, frm, olha lá, pronto. Então eu fiz um link aqui para eu voltar e cadastrar alguma coisa. Por exemplo, venho aqui e atualizo. Já visualizei as informações, quero voltar para o cadastro, já fiz um link e ele volta para o cadastro. Vou colocar aqui um teste. Bruno, já tem lindão, cheirosão e maravilhoso. Beleza? Vem aqui, cadastrei. Mostrou cadastrado com sucesso. Beleza? Se eu venho aqui no listar, atualizei, ele aparece aqui para mim. Show de bola? Só que neste exemplo que eu fiz aqui, vou voltar aqui na página web. Aqui no exemplo eu não coloquei entre tabelas, não coloquei colunas, linha para deixar mais bonito, não usei nenhum, por exemplo, um bootstrap para deixar uma telinha mais bonita, porque eu fiz o código cru mesmo, para você aprender o jeito mais simples possível. Então aqui a gente já fez a classe de conexão, né? Criou a tabela em outros vídeos, já fez o cadastrar em outro vídeo também, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Desse daqui que eu estou gravando. E o listar é o que a gente fez agora. Nas próximas aulas, continuando esse projeto, né? Nós vamos fazer o alterar e nós vamos fazer o excluir. Então, se você está gostando desse tipo de conteúdo, já aproveita e já comente aqui o que você está achando dessa série de vídeo. O que você me passa de sugestão do que você gostaria de ver referente a PHP, né? Que no caso essa série é de PHP, mas aqui no canal tem bastante coisa de Java também, inclusive tem o CRUD, toda a parte completa de Java, no caso desktop, perfeito? Então, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal, curta esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.